boa noite, graça e paz, shalom. Que bom estar com você aqui mais uma vez para falarmos sobre a palavra de Deus, certo? Dá um ok aí, ó minha charata Niclete Freitas, dá um ok se tá bom para vocês aí o áudio, por favor, me dá um feedback fazendo favor como é que tá o áudio aí para vocês. Só para eu ter uma base aqui como que tá bom? Se vocês estão ouvindo bem, está tudo bem para vocês aí? O áudio, tudo certo? Boa noite, paz para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá certo, que bom que o áudio tá bem. Ana Paula, seja bem-vinda. A Lenita, tá certo? Gente, boa noite, que a paz seja com todos, né? Que prazer estar aqui falando sobre o Reino de Deus. Eu estou aqui com a camisa do Brasil, seleção brasileira, devido ao esse dia difícil, né, que nós enfrentamos aí, relacionado à situação política do nosso país. E eu estou com essa camisa aqui do Brasil, lembrando todos vocês da importância de nós orarmos pela nossa nação, de nós lembrarmos de interceder pela nossa nação, de você não esquecer disso, independente do cenário, né, que envolve o nosso país, questão política, econômica, questão de segurança, questão de saúde, economia, seja qual for o cenário. Eu queria lembrá-lo da importância de nós não deixarmos de orar pelo nosso país. Então eu estou aqui com a camisa do Brasil, seleção brasileira, justamente para fazer menção a isso, a importância que é nós, como igreja, filhos e filhas de Deus, não deixarmos de orar pelo nosso país. Então eu não estou entrando em questão partidária, nem questão de A, B ou C, né? Já basta o dia difícil que todos nós vivemos e estamos vivendo ainda, mas a igreja não pode perder o seu papel, né? A igreja é uma voz profética na terra e nós precisamos estar orando, estar intercedendo, cumprindo nosso papel aí na sociedade, abençoando nossa nação. Temos que ter uma palavra de esperança, uma palavra de fé e nunca deixar de orar e de buscar Deus pela nossa nação, tá certo? Então, boa noite para você que está chegando, shalom. Vamos dar início nessa segunda parte aí falando sobre o Reino de Deus, tá bom? E nós começamos a falar na semana passada, na segunda-feira, né, na verdade, sobre o Reino de Deus, tudo que compõe a questão do Reino de Deus, biblicamente falando. E hoje é a nossa segunda etapa, a segunda parte falando sobre esse assunto tão importante. Lembrando vocês que esse assunto, Reino de Deus, foi a temática do ministério de Jesus, né? Foi o assunto mais falado, foi o assunto mais enfatizado por Jesus enquanto ele esteve aqui com seu ministério público. Foi o assunto mais enfatizado por ele mesmo, devido à importância, né? Você pode perguntar, mas Jesus não veio para salvar? Veio para salvar. Falou de salvação? Falou, mas ele falou muito mais sobre o reino de Deus, muito mais sobre o reino dos céus, falou muito mais sobre essa questão que envolve o reino celestial, né, que nós estamos falando aqui, tratando aqui. Por isso, o que me motivou a falar sobre isso é realmente a importância que o assunto tem, baseado no nosso próprio Cristo, que ele falou basicamente quase 100% do seu tempo sobre isso, sobre o que envolve, o que diz respeito ao reino, a sua dimensão, a sua manifestação, a maneira como ele acontece, como ele opera, né? Isso é muito importante. Então, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Só fazendo uma breve recapitulação, tá, sobre a aula passada, que eu falei sobre o Reino de Deus, seu fundamento
a partir da velha aliança, o reino de Deus no Velho Testamento, a sua base, seu fundamento no Velho Testamento, né, da questão do significado do reino no Velho Testamento, partindo da palavra do termo em hebraico Malkut, né, que é a palavra reino no Velho Testamento, o fundamento de Gênesis, da origem, de como tudo começou, da ideia de Deus, do início de todas as coisas, quando Deus criou o homem e a mulher, colocou-os no jardim, no Éden, e Deus falou para o homem: dominai, né? Multiplique-se, domine, e a ideia de Deus original já era de que o reino começasse a manifestar a partir de uma plenitude de Deus com o ser humano e o seu reino manifestando na terra, Deus governando, Deus compartilhando o reino com a sua criação, a criatura, o homem. Lembrando que o reino dos céus também tem uma proposta dispensacional, e a palavra dispensação tem a ver com compartilhar. Deus pegou do seu próprio reino e compartilhou com o homem, para que o homem pudesse participar, né, desse reino na terra, desde Adão. Então a proposta de Deus continua, o propósito de Deus continua, mesmo sabendo que o homem pecou, a mulher pecou, o ser humano pecou, mas o propósito original, a vontade original de Deus continua. Então essa é a base, né? Só recapitulando aqui, se você não assistiu a primeira aula, está aqui na minha página do Facebook, né? Não está no meu perfil, lembrando que eu tenho um perfil, mas ele já chegou no limite da sua capacidade, então por isso eu abri essa página para poder continuar, dar sequência aí aquilo que eu quero compartilhar com você. Então se você não assistiu a primeira aula, você pode então estar gravado aí na minha página do Facebook, e você pode ir lá e assistir a primeira aula, que eu estou falando aqui sobre um breve resumo do que nós falamos na aula passada. Fundamento do Velho Testamento, fundamento do Novo Testamento, na Nova Aliança, a proposta de Jesus referindo-se ao reino no Novo Testamento, de Jesus para cá, né, da palavra basileia, em grego, nós podemos entender qual é a base do reino, o fundamento do reino, onde Jesus começa a enfatizar o seu ensino ali na palavra do Sermão do Monte, né? Também conhecido como as bem-aventuranças. Ali Jesus começou a dar ensinamento e base sobre o que consistiria o seu reino, como o reino se manifestaria, qual é a proposta do reino, como que o reino aconteceria no presente, como ele aconteceu no passado e como ele vai acontecer no futuro. Então nós estudamos ali as bem-aventuranças, lembrando que o governo de Deus é o reino, o governo de Deus sobre o homem é esse reino. É um reino atemporal, porque ele começou lá atrás em Gênesis, ele está acontecendo hoje, ele vai continuar acontecendo, vai se consumar no futuro, e nós temos que discernir que momentos estamos vivendo no reino de Deus hoje, tá certo? Falei sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Filho do Homem, o reino invisível, o reino espiritual, o reino como um reinado, não como um reino inerte, estático, mas um reinado. A palavra reino vem do ato de reinar, de governar, então o reino está em constante movimento, é um reino espiritual. Falei da dispensação, da manifestação do reino dos céus, que é o céu vindo para a terra, esse governo, essa atmosfera, essa realidade espiritual, que é o reino de Deus para nós, tá certo? Falei sobre como entrar no reino de Deus, nessa realidade espiritual, e partir do diálogo de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos a diferença entre ver o reino e entrar no reino. Então eu deixei ali bem explicado como que alguém entra no reino de Deus. Então se você quiser saber como que você faz para entrar, e se você quiser saber como que você pode entender se você está ou não inserido nessa realidade espiritual, assiste a aula passada que lá eu explico certinho no diálogo de Jesus e Nicodemos sobre o ver o reino, que vem do grego discernir, contemplar, e a questão de Jesus quando diz a eles sobre o poder entrar, como é entrar nesse reino, tá bom? O processo de como entrar. Interessante que o versículo último do diálogo de Jesus e Nicodemos é:
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6. Que é a proposta espiritual de que o reino é uma realidade em Deus, e que é espiritual, e que você pode viver no hoje, já na tua vida hoje, e também pode desfrutar disso espiritualmente a partir daquilo que Deus tem para você como proposta de vida, tá certo? Vamos falar então hoje, né? Eu fiz um breve resumo para a gente poder começar hoje o nosso assunto. Vou falar sobre reino de Deus presente e futuro. Reino de Deus já e ainda não. A questão do que o reino de Deus já é real hoje, mas que ainda não está consumado e que ele virá a ser consumado no nosso futuro. Lembrando que o reino de Deus diz respeito a um tempo, a uma época, com a vinda de Cristo. Eu vou falar sobre isso hoje, tá bom? Tá bom, eu estou aqui, pessoal, com a camisa do Brasil, seleção brasileira. Mais uma vez quero te falar para você lembrar de orar pela nossa nação, pelo momento delicado que vivemos, politicamente, socialmente falando, politicamente, economicamente, em todas as áreas, tá bom? Vamos orar pelo nosso país, vamos como igreja fazer nosso papel, para que Deus venha trazer paz, direção, sabedoria sobre a nossa nação, tá certo? Então eu quero que você, o primeiro texto que eu vou ler com você hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Tá, eu quero pedir para você participar dessa live que está só pelo Facebook. Você pode compartilhá-la para que possa abençoar outras pessoas e para que essa verdade do reino chegue a mais pessoas, porque é um assunto importantíssimo, como eu disse. Muitas pessoas têm desejo de serem salvas, e ser salvo não é tudo, é apenas o começo. Nós temos que entender o que o reino de Deus, qual é a proposta do reino para nós, de Jesus para nós, que está muito além de ser salvo. Eu vou falar hoje a diferença de ser salvo e estar inserido no reino, de reinar. Lucas 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Aqui está falando quando Jesus cura, né? Expulsa o demônio de um mudo. Jesus expulsa o demônio, ele promove a cura na vida de uma pessoa que era muda. E aí, então isso provoca uma reação no pessoal ali à sua volta, dentre elas os religiosos. E eles começam a dizer a Jesus, ele expulsa o demônio por Beelzebu. No caso, eles estavam dizendo que Jesus estava expulsando o demônio em nome de um demônio maior, né? No caso, Beelzebu, o principal dos demônios. E Jesus responde essa indagação dos religiosos, dizendo, olha, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus já dá um sinal, falou, olha, se eu faço isso pela vontade de Deus, é chegado o reino para vocês. Então ele dá um sinal ali sobre o reino de Deus é chegado. Mas, lá em Lucas, também no capítulo 22, no versículo 18, quando está se referindo à última ceia, Jesus disse aos discípulos, vá à minha frente, prepare o lugar, prepare os utensílios, vamos realizar a última ceia, né, com vocês. E versículo 18, Jesus diz, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí tem a resposta, a pergunta, é chegado o reino ou ele vai vir? Primeiro ele fala ali em Lucas 11, é chegado o reino de Deus. Agora ele fala, vocês não vão beber do fruto da videira, ou seja, até que tudo aconteça, né, vocês não vão participar de novo dessa ceia até que venha o reino de Deus. Mas aí fica a pergunta, o reino de Deus veio ou não veio? Ele aconteceu ou ele haveria de acontecer? Mais um versículo para ficar fundamentado essa questão do presente e futuro. Lucas capítulo 10, quando Deus envia os 70, né, os discípulos, enviados 70 para pregar a palavra, Jesus envia os 70 discípulos e diz a eles no versículo 8 e 9, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes, é chegado a vós o reino
de Deus. Então Jesus afirma aos discípulos: vão, preguem a palavra e digam para as pessoas: é chegado o reino. Chegou, o reino chegou. O reino de Deus, né? Lembrando que Mateus é o que mais fala sobre o reino dos céus, devido ao Evangelho de Mateus, que foi escrito mais direcionadamente aos judeus, e para que o evangelista Mateus não ficasse usando o nome de Deus em vão para os judeus, que para eles é uma afronta, então Mateus usava o termo reino dos céus. Na sua grande parte das vezes que ele falou reino dos céus. Como aqui em Lucas já é outra realidade, então se fala muito do reino de Deus. E Jesus disse então para eles: pregue e ore pelos enfermos, cure os enfermos e diga: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em Mateus, citei Lucas 10, em Mateus 6, quando os discípulos falam: mestre, ensina-nos a orar, Jesus fala: então quando vocês forem orar, orem assim. O versículo 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Mais uma vez fica a questão: o reino de Deus já veio ou ele haveria de vir? Jesus disse: o reino de Deus é chegado. Em outro momento ele diz: venha o teu reino. Então aqui fica bem claro para nós, nesses 4 versículos que eu usei para fundamentar o presente e o futuro, que o reino de Deus naquele tempo então já tinha vindo, mas também haveria de vir. Ou é o que os teólogos usam a terminologia do já e ainda não. Ou seja, o reino de Deus já veio, mas não em sua plenitude. O reino de Deus estava acontecendo na terra, porque o reino de Deus ele se manifesta pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. E nós vimos ali que em Atos dos Apóstolos, no Pentecoste, no derramamento do Espírito sobre as pessoas, que veio uma potencialização do reino na terra, na sua manifestação. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, foi derramado sobre as pessoas, foi compartilhado para homens e mulheres, e ali, então, o reino de Deus se potencializou ainda mais na sua manifestação. Mas, quando Jesus diz: é chegado o reino, mas quando ele fala: orem que o teu reino venha, ele, dotado de todo conhecimento de que ele mesmo é a manifestação do próprio reino, ele estava dizendo: olha, o reino de Deus já está sinalizando para vocês aqui. O reino de Deus já está acontecendo aqui, mas ele vai ainda alcançar proporções maiores em sua plenitude. Então, por isso que diz na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, e seja feito com ele a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é o céu invadindo a terra, é o céu manifestando na terra. Como eu disse na aula passada, enquanto muitos acham que ser salvo é estar com Deus no céu, na verdade a conclusão de todas as coisas é o céu vindo para a terra, porque o céu é que vai vir para cá. Nós vamos encontrar com Jesus nas nuvens, mas o reino vai ser aqui na terra, tá bom? Então, o reino de Deus é hoje, o reino de Deus foi ontem e o reino de Deus será amanhã. Ele está acontecendo e ele será pleno, porque também nós temos que entender que o reino de Deus se refere a um período de tempo, ou seja, o reino milenar de Jesus na terra. Haverá um reino na terra, Jesus reinará aqui com os seus, que é o chamado reino milenar. E esse reino vai acontecer durante um período de 1000 anos aqui na terra, e ele acontecerá de forma plena, tá certo? Então não é que Jesus estava se contradizendo. Quando ele disse: é chegado o reino, ele sabia o que ele estava dizendo, porque o reino de Deus consiste em poder. E quando ele diz: os enfermos são curados, o relatório que chegou para João Batista, os enfermos são curados, os cegos estão vendo, enxergando, ou seja, os sinais do reino já estão aí. Então, ou seja, o reino de Deus já está acontecendo, e ele vai continuar acontecendo até que ele se consuma em sua plenitude. Então, o reino de Deus, ele é espiritual e ele se manifesta dentro de um tempo, tá certo? E ele é chegado para nós hoje,
e ele continua se manifestando amanhã na vida de todo aquele que nele crê e na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus, na vida daquele que vence. Aos vencedores, diz a palavra, dareis, né? Deus vai dar a condição de reinar com Jesus. O reino de Deus, mais um ponto que quero colocar para você, que é um governo, tá certo? Adão e Eva, antes do pecado, eles estavam debaixo do governo de Deus em sua totalidade. Deus vinha e conversava com eles gozavam da provisão de Deus, gozavam, né, de um relacionamento pleno com o Senhor, né? O reino de Deus acontecia lá em Adão e Eva no jardim, tá certo? E o reino de Deus, ele é o governo de Deus sobre as pessoas. Então o que acontece? Quando o homem e a mulher pecaram, né, porque os dois pecaram, Satanás começou a estabelecer um domínio, porque daí ele tomou o sistema, ele tomou o homem no sentido pelo pecado que foi cometido. Por isso que a palavra chama o império das trevas. É o versículo que eu vou ler para você aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo escreve dizendo: Ele nos libertou do império das trevas, no caso Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo, olha, Jesus pegou você, aquele que creu, que estava no império das trevas, debaixo de um domínio espiritual, e ele tirou você desse domínio espiritual do diabo e transportou. Ele tirou você de uma realidade e te levou para outra realidade, que é o reino do Filho do seu amor, que é debaixo do governo de Deus. Debaixo do governo de Deus, eu falo o reino do Filho do seu amor, que é um outro governo. Então nós, que éramos escravos do pecado, estávamos debaixo do governo do diabo, de um domínio dentro do império das trevas. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele enviou o seu Filho e Ele nos resgatou pelo seu amor, nos tirou desse império maligno de trevas e nos transportou para o reino, ou seja, Ele nos trouxe de volta ao seu governo. Nós estamos debaixo do governo de Deus, debaixo do poder de Deus, inserido na realidade do reino de Deus, já agora, já hoje, já nesse exato momento. Então Ele nos libertou de um império, de algo espiritual, que muitas vezes as pessoas não veem. Então todo ser humano na face da terra, guarde bem o que eu vou dizer para você, todo ser humano debaixo, que está nesse globo terrestre, ele está debaixo de um governo ou de outro. Ou está debaixo do governo de Deus, ou está debaixo do governo das trevas. Ou ele está sendo governado por Deus, ou ele está sendo governado pelo diabo. Essa é a realidade, não há outra realidade fora essa, espiritualmente falando. Ou você é escravo do pecado, na prática do pecado, debaixo do governo de Satanás, ou você foi livre do pecado pelo sangue do Cordeiro, e porque você reconheceu Jesus como teu Senhor, confessou com seus lábios e criou no coração, você entrou numa esfera de salvação, você foi salvo desse domínio das trevas, e você tem a condição hoje de desenvolver sua salvação, de você se santificar, de você, pelas boas obras, atingir a recompensa que é o governo com Cristo. Já nós vamos falar sobre isso, que a salvação é uma coisa, governo e recompensa é outra. Todo aquele que reina é salvo, mas nem todo aquele que é salvo vai reinar. Há uma diferença muito grande nisso. E os crentes, em sua maioria, não sabem. E precisam saber, precisam entender, precisam discernir. Tá certo? Então, continuando sobre essa questão do reino de Deus como governo estendido aos homens e às mulheres, eu quero aqui usar uma linguagem inclusiva totalmente. No Evangelho de João, capítulo 8, diz assim, versículo 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 31 a 36. Jesus dizia, olha, quem permanece na minha palavra é meu discípulo, e a minha palavra vai conhecer, e a verdade vai vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí os judeus serão, mas como? Ser liberto do quê? Nós somos filhos de Abraão, nós nunca servimos ninguém, nós não somos servos de ninguém, nós não somos presos a nada, porque os judeus da época tinham uma ideia natural, eles tinham uma ideia humana, como quem diz, como Jesus, você se liberta do quê? Se sou um filho de Abraão, nunca servi outro Deus? Jesus dizendo, olha, a minha proposta não é natural, mas é espiritual. Jesus está dizendo, quem permanece em mim, a minha verdade está nele, e a minha verdade vai libertar esse. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque aquele que está no pecado é filho do pecado, é servo do pecado. Então Jesus está dizendo, a minha proposta é espiritual. Não importa se é filho de Abraão, não importa quem seja. Se não conhece a minha palavra, diz o Senhor, se não vive a minha palavra, diz o Senhor, se não conhece as minhas verdades, a minha verdade, vive escravo e não é livre. Para ser livre, para fazer parte do meu reino, tem que conhecer minha palavra e tem que entender o que eu estou dizendo, que o meu reino é espiritual, o meu reino não é físico, o meu reino não é natural. Tá certo? Então Jesus explicando aqui para eles que o reino é um reino vencedor, é um reino libertador. Porque se a verdade vos libertar, realmente vocês vão ser livres. E a verdade é uma pessoa. E a verdade é Jesus. E Jesus é aquele que vai estabelecer esse reino na terra. E as pessoas estão preocupadas só em ser salvo. Ah, eu não quero ir para o inferno. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno. Então eu vou entregar minha vida para Jesus, porque eu não quero ir para o inferno. E acho que é só isso. Você acha realmente que Jesus viria na terra, morreria pelos nossos pecados, se não tivesse algo muito maior do que a salvação? Ainda que a salvação é algo muito grande, muito poderoso, muito extremamente maravilhoso falar sobre isso, mas é algo há muito além de salvação, que Jesus mesmo veio apresentar para nós. Então, o reino é espiritual, e eles achavam que Jesus estava dentro de um reino físico, natural. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, o fariseu perguntou para Jesus, em Lucas 17, versículo 20, quando vai vir o reino? Olha o que o fariseu perguntou para Jesus, quando vai vir o reino de Deus? Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha, aqui dá um nó. Espera aí, o reino está dentro do fariseu? Como? Se o fariseu é um homem religioso, baseado na lei, a sua espiritualidade, a sua pseudo-espiritualidade, porque o saduceu, o fariseu, o escriba, eram homens que era a expressão da religiosidade na época de Jesus, mas Jesus mesmo os confrontou, dizendo que eles eram vazios, que eles tinham que se converter, que eles eram homens religiosos, chamava eles de raça de víboras. Jesus diz, o reino de Deus está em vós. O fariseu pergunta a Jesus, quando o seu reino vai vir? Quando vai vir esse reino? Jesus fala, não, o reino de Deus, primeiro que ele não é visível, você não vai ver aqui, ali, não. O reino de Deus, ele não vem com aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. João Ferreira de Almeida. Mas aí que está uma questão de tradução, meus filhos. Se você for ver a versão NVI, não fala o reino de Deus está dentro de vós. A tradução NVI falou, porque o reino de Deus está entre vós. E realmente estava, por quê? Porque Jesus estava ali. Jesus falou para o fariseu, o reino de Deus está entre vós, aqui eu sou o reino, eu sou a expressão do reino, eu estou me movendo no poder de Deus, curando, libertando, sarando, expulsando o demônio, o reino de Deus está entre vós. Mas se você for ficar baseado só na tradução João Ferreira de Almeida atualizada, revista aí,
Você está vendo o que diz o versículo? O reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus não estava dentro do fariseu, porque o próprio Jesus o repreendeu pela sua religiosidade acentuada. Então o reino de Deus não tem aparência, ele está entre nós, porque o Espírito de Cristo está entre nós. Agora em mim e você eu digo, o Espírito de Deus está dentro de você, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita em mim e habita em você que entregou a vida a Jesus. Então o reino de Deus está dentro de você. Mas aquele que é religioso, que tem uma religiosidade, uma espiritualidade baseada em regras, em coisas, fica acusando um, acusando o outro, fala mal de um, fala mal de outro, julgando, listando quem é, quem não é, esse garante que o reino de Deus não está nele. Mas o reino de Deus está dentro de nós e está entre as pessoas. Aí eu pergunto para você, uma pergunta desafiadora eu vou te fazer. As pessoas que estão à sua volta, elas têm visto que o reino de Deus está entre elas? Porque se você está no meio de pessoas, o reino de Deus está entre elas. Porque onde Jesus estava, o reino de Deus estava entre eles. Porque Jesus andava no meio das pessoas, no meio do povo. A tua família reconhece que o reino de Deus está lá entre eles, porque você está lá. As pessoas que trabalham com você reconhecem que o reino de Deus está lá, porque você está ali trabalhando, que o Espírito Santo está dentro de você. Eu acho que é hora de nós perguntarmos a nós mesmos e fazer uma autoanálise e identificar onde está esse reino. Ele não tem aparência, ele não tem um endereço fixo, mas ele tem manifestação. Ele manifesta através da sua vida, através da minha vida. Por isso o reino de Deus está em nós, dentro de nós e está também entre nós. Tá certo? Por quê? O fariseu esperava, também como os judeus, um reino físico. Eles esperavam Jesus que viesse libertar o judeu do Império Romano. Ele esperava um reino físico, ou seja, Jesus vai vir, vamos pegar no facão, na enxada, na arma, nós vamos fazer um grande exército, vamos levantar contra Roma e vamos derrubar esse Império Romano, tá certo? Essa era a ideia do judeu, de um libertador, de um Messias que iria libertá-los do Império Romano, das altas taxas de impostos, das suas leis duras e severas. Eles queriam um libertador de um reino físico. Jesus vem e fala, não, o reino é espiritual, o reino não está aqui, não está ali, está dentro de nós, está entre nós. O reino que eu venho anunciar é um reino diferente, não é um reino físico, ele é espiritual. E o reino está entre vocês, porque eu estou anunciando esse reino. Então o reino é altamente espiritual, completamente espiritual. Jesus respondeu, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então ele disse, Pilatos, perguntou para Jesus, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então está aqui um diálogo tremendo entre Jesus e Pilatos. Entendeu? Jesus foi entregue a Pilatos como uma ameaça, dizendo, olha, esse Jesus aí, ele está juntando multidões, ele vai juntar esse povo aí, vai fazer uma rebelião contra Roma. Então por isso ele foi entregue aos governantes, porque ele era uma ameaça ao governo da época, né? Pilatos, Herodes e todos os demais. E quando Jesus chega lá diante de Pilatos, Jesus fala, o meu reino não é desse mundo, ou seja, estão preocupados com uma coisa que não vai acontecer. Eu não estou aqui para me levantar contra Roma, eu não estou aqui para fazer rebelião, eu não estou aqui para me levantar contra ninguém, fazer um exército contra ninguém, eu não estou aqui para fazer revolução armada, porque o meu reino não é desse mundo, Jesus disse. Aí Pilatos fala, mas você não é rei? Jesus fala, você que está dizendo, Pilatos, que eu sou rei. Mas ele fala, concluindo, mas eu vim
no mundo para isso. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aqui Jesus define a sua identidade, a sua missão. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aí eu pergunto aos senhores e senhoras, mais uma pergunta desafiadora, já que você está inserido no contexto do reino de Deus. Se alguém te perguntar, escuta, o que você está fazendo aqui no mundo? Você poderia responder, para isso nasci, para isso vim ao mundo, eu estou aqui para isso. Eu vim aqui fazer isso. A minha missão é essa, o meu propósito é esse. Porque se você não tem essa resposta, você está perdido. E você não sabe nem o que está fazendo aqui. Você pode estar levantando a mão para adorar Jesus, você pode estar orando a Jesus, você pode estar lendo a palavra de Jesus, você pode estar indo numa igreja e você pode estar perdido, porque você não sabe nem qual é a sua real identidade. Você tem que falar assim, eu nasci e para isso vim ao mundo, para ser um advogado, para ser um professor, para ser um vendedor, para ser pai, para ser mãe, para ser uma professora, e além disso manifestar o reino onde eu estiver, na minha casa, no meu trabalho, nas ruas, aonde eu for. Para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para glorificar a Deus com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou. Essa deve ser a minha e a sua resposta, porque Jesus tinha na ponta da língua qual era a sua missão e por que ele tinha vindo desse mundo. Em nenhum momento ele tinha dúvida. Mas eu vejo muito crente com dúvida e não sabe nem o que é, para onde que vai, quem que é, não tem identidade, não tem nada. Mas é tempo de Espírito resgatar a nossa identidade espiritual no reino, para que você entenda, você está aqui muito mais do que para nascer, crescer, desenvolver, ter filho e morrer. Você está aqui para algo muito maior do que isso, do que apenas não ir para o inferno. Ou pobreza, ou miserabilidade é aquele que pensa que está feliz da vida porque não vai para o inferno. Ou pobreza. Tem muito além disso. Manifesta o reino aqui, crente. Manifesta o reino aqui e agora. Saiba da sua real identidade. Saiba a que veio. Saiba por que Deus te trouxe esse mundo. Saiba qual é a tua missão, qual é o teu propósito. Essa é a realidade nossa inserida nesse contexto espiritual que é o reino de Deus, que já é presente na minha e na sua vida agora, hoje, nesse exato momento. Não importa onde você estiver, em casa, no trabalho, na faculdade, jogando bola, na academia, na rua, onde você estiver, o reino de Deus está ali e ele tem que se manifestar através da sua vida, porque o reino de Deus não é desse mundo, ele é espiritual. Esse é o modus operandi, é esse termo latim, modus operandi, é o modo pelo qual o reino opera, é a já e é agora, e ele é espiritual, tá certo? Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, Colossenses 1, 20 diz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É uma volta à origem, aquele reino, quando Jesus, Deus, Jesus, o Espírito, que criou o homem, façamos o homem, e estavam os três ali criando, e quando deu uma ordem ao homem, crescei, dominai, Deus disse ao homem, governe, reina meu filho, reina Eva, reina Adão, reina, faz o que eu quero que vocês façam. Qual é o que Deus fala para mim e para você hoje? Olha, pelo efeito do sangue na cruz, eu reconcilio você com todas as coisas, quer na terra, quer no céu. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Ele, com tudo que há de proposta dele para nós, no céu e na terra, para que possamos viver essa realidade, ou seja, essa origem, a tua origem, a minha origem, a nossa reconciliação com Deus, com esse reino espiritual, que é um reino de filhos, filhos e filhas, que nós temos direito a uma herança maravilhosa, tá? Eu quero falar sobre isso agora, a diferença de reino e a diferença de salvação. Gente, reino
é uma coisa, salvação é outra. Não podemos confundir isso. Porque aí que está o empobrecimento da revelação da palavra de Deus. Nós entendemos e sabemos que a salvação é pela fé, por meio da graça, né? Não há dúvida nisso. Romanos 6:23, eu vou deixar o fundamento aqui. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o dom gratuito é a vida eterna, é a salvação em Deus. Guarda isso. Mas o reino de Deus, pastor, não é dom gratuito? Não é, eu vou te provar que não é. Reinar com Deus não é um dom gratuito. Não é dado como a salvação. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Não tem a ver com nada que eu faça, não tem a ver nada com o que você faz. Efésios 2:8 é um dom de Deus. Eu não tenho como ser salvo, eu não tenho o que eu faça para isso. O homem, a mulher não participa em nada. Não há mérito, não há nada para ser salvo. Unicamente pela graça, mediante a fé. É um dom gratuito de Deus. Efésios 2:8. Nós somos salvos pela fé. Não tem o que eu faça, não tem o que você faça. Para você ser salvo, é simplesmente um presente de Deus. Não há merecimento, porque se fosse por merecimento, nós não receberíamos salvação nenhuma. A salvação é pela fé, mediante a graça. Mas agora eu vou falar para você uma coisa, meu filho. Reinar não é presente, é conquista. É conquista. Apocalipse 2:23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Vou dizer de novo, Apocalipse 2:23, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ele não está dizendo aqui que vai salvar cada um de acordo com a obra, não tem nada a ver com isso. Já está claro que a salvação é pela graça. Efésios 2:8, é um presente de Deus, não tem o que eu faça para isso. Agora ele diz que ele vai dar algo para mim e para você baseado na minha e na sua obra. Então aqui ele não está falando de salvação. Ele não está dizendo sobre salvação aqui. Porque não há o que eu faço para eu ser salvo. Ele está falando de recompensa. Ele está falando de um resultado. Ele está falando de uma conquista. Algo que eu vou alcançar, algo que você pode alcançar baseado no quê? Nas nossas obras. Naquilo que eu faço. Na maneira como eu vivo. 1 Coríntios 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Galardão aqui, a palavra galardão original, está falando de recompensa. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Salvação não é recompensa. Então aqui não está falando de salvação. Está falando que nós vamos receber alguma coisa de Deus baseado no nosso trabalho, baseado no que eu faço, baseado no que você faz. Ele está dizendo que a nossa recompensa, o nosso galardão vai ser uma resposta, uma consequência das nossas atitudes. Aqui não está falando de salvação, meu filho. Está falando de recompensa. Reino de Deus é recompensa. Reino de Deus é recompensa. Salvação é fé. Tá? Guarda isso no seu coração, tá? Dá um ok para mim se está tudo bem para vocês, que eu vi uma mensagem aqui na tela, só para saber se o áudio está ok, a imagem, por favor. Qualquer um de vocês que puderem, eu peço por favor, me dá um ok, se tiver tudo bem o áudio e a imagem, dá só um joinha aí, só para eu ter o feedback aqui. Que eu recebi uma mensagem aqui que parece que tinha caído com a conexão. Ah, beleza, amém. Vamos lá, vamos prosseguir.
Então eu quero que fique bem claro para você que salvação você já recebeu, mas reinar com Cristo depende da sua atitude, depende da recompensa que você vai ter. E interessante que eu vou ter uma recompensa e você pode ter outra. Você pode ter uma recompensa muito maior do que a minha. Ai, mas você é pastor e eu não, e daí? Aonde que diz, né? Eu estou cumprindo o meu propósito como pastor. Você pode receber uma recompensa muito maior que a minha, se você fizer o que você tem para fazer no reino de Deus, aonde você está. Porque não está ligado a quem faz isso ou aquilo, mas está ligado a como eu faço. Mateus 5:20. Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus dizendo aqui, gente, olha, se a tua obra, se a tua justiça, né, aqui a palavra justiça é a mesma palavra que está em Mateus 6 lá, quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça aqui é a palavra que diz respeito à maneira como eu vivo, as minhas obras que agradam a Deus. Isso é a justiça que Deus espera de mim, a maneira como eu vivo, são as minhas ações, as minhas obras. Buscai a Deus em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Busque o reino de Deus e viva de uma maneira que agrade a Deus. É isso que a palavra está dizendo. E Jesus está dizendo aqui em Mateus 5:20, se a minha vida, se a sua vida não for maior, mais bem vivida do que a dos escribas e fariseus, que eram os religiosos, nós não vamos entrar no reino. Então, ou seja, ele não está dizendo sobre salvação. Salvo nós já estamos. Porque ele não diz que se eu viver melhor do que escriba e fariseu eu vou ser salvo. Não. Ele me diz que a salvação é pela fé. Mas ele diz que eu não vou entrar no reino se eu não viver, se a minha justiça não for maior do que escriba e fariseu. Eu tenho que ter uma vida mais agradável a Deus do que os escribas e os fariseus da sua época. Eu tenho que ter mais obra, mais testemunho, mais prática. Eu tenho que ter o que pôr na mesa. Isso não é competição entre um e outro, porque cada um vai responder por si. Eu não vou poder fazer a minha obra, abençoar você lá. Aqui sim, você é beneficiado pelo que eu faço. Mas no reino de Deus espiritual, cada um vai receber segundo a sua obra. Não vai poder repartir um com o outro. Cada um vai receber o que fez. Eu quero fechar esse pensamento da recompensa no reino em Apocalipse 22, versículo 12, que diz: eis que vem sem demora e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus está dizendo, eu vou voltar e sem demora. Jesus está dizendo mais uma vez, eu vou voltar e sem demora, e comigo está a recompensa. Ele diz, comigo está o galardão, e eu vou entregar para cada um segundo as suas obras. Ele vai chegar e falar, olha, está aqui João, tua recompensa, Maria, aqui está a tua recompensa, ó, está aqui você, a recompensa de cada um de acordo com aquilo que você viveu, depois de ter me conhecido, da maneira como você viveu, a obra que você manifestou, aquilo que você realizou, está aqui a recompensa, está aqui o resultado para cada um. Esse é o tribunal de Cristo para nós. Lembra que eu falei na live dos Fins dos Tempos, que está lá no meu perfil? Existe o trono branco, que é o julgamento para condenação daquele que não conhece a Jesus e não entregou a sua vida. Mas lá a Bíblia fala do tribunal de Cristo, que nós compareceremos não para condenação, mas para cada um receber a sua recompensa, da maneira como viveu. Você já está lá, agora se você vai reinar e em que proporção depende das suas obras, depende da recompensa que você vai alcançar em Deus. Por isso que não podemos ficar medindo. Enquanto para um é muito ir na igreja uma vez por semana, para outro que abriu mão de um plano pessoal, renunciou à vida para ser um missionário no campo lá longe, para ele pode ser que aquilo ainda não é o bastante, ele tem que fazer muito mais. E às vezes aquele que vai no culto domingo, senta lá e ouve, e fica se incomodando com aquele que está servindo e fazendo a obra de Deus, lembrando que cada um vai receber a sua paga.
cada um vai receber o seu galardão, cada um vai receber a sua recompensa. Então faz o seu e deixa o outro fazer o dele, cada um faz o seu. Se você acha que sentar domingo tá bom, se você acha que ter uma célula suficiente tá bom, cada um tem as suas obras. Nós seremos julgados cada um segundo a sua obra. E aqueles que são filhos de Deus, que já estão salvos, aqueles que já são salvos, eles vão receber a recompensa da mão do próprio Jesus, porque ele diz aqui em Apocalipse 22:12, está na minha mão, Jesus está falando, está na minha mão o teu galardão, está na minha mão a tua recompensa, eu vou dar para você, eu vou entregar na mão de cada um. Irmãos, eu estou ansioso por esse dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu estou ansioso por esse dia, porque eu quero, o que eu faço e fiz até hoje é tão pouco, eu quero fazer tanto mais. Eu quero ter tempo também para fazer, para servir a Deus de coração. Não importa se alguém está vendo, não importa se alguém não está vendo, não importa se alguém valoriza ou não valoriza, não importa se alguém está criticando ou não está criticando. Eu quero é Deus, como diz aquela música antiga, eu quero é Deus. Não importa como pensar de mim, eu quero é Deus. Muitas vezes a minha renúncia pode incomodar alguém, como já ouvi dizendo, o que você vai fazer isso? Para que isso? Para que aquilo outro? Para com isso. A tua renúncia pode incomodar alguém, porque na cabeça do outro parece que não precisa, não há necessidade. Eu digo para você, feche os ouvidos para esse que tem uma vida mediana, uma vida rasa. Se você escolheu servir a Deus, se você escolheu renunciar, se você escolheu abrir mão, se você escolheu tomar cruz, se você escolheu fazer a vontade de Deus, vai na fé, meu irmão, vai na fé, minha irmã, porque lá na frente o próprio Jesus vai entregar na tua mão a tua recompensa. E esses que estão aí falando, que estão te recriminando, estão incomodados, estarão lá e cada um vai receber o seu, e ele recebe o dele e você recebe o seu, mas que ninguém venha impedir você de receber o que Deus tem reservado para a tua vida. Que nem o teu passado, que nem o teu diabo, que nem o teu passado, que nem as dificuldades, que nada da tua vida hoje, teus problemas, das dificuldades do hoje, do ontem, que nada venha impedir você de viver o propósito de Deus, de manifestar o reino na terra, e que você receba das mãos de Jesus lá na frente a tua recompensa, para que você possa reinar com Jesus. Porque eu quero reinar com Ele. E eu creio que eu vou reinar com Ele. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Pela fé eu estou salvo, creio também. E ninguém vai perder salvação, não. Mas olha, ser salvo é muito pouco. Eu preciso dar uma resposta ao sangue derramado. E eu preciso buscar reinar com Ele. Eu tenho que buscar minha recompensa. Mateus 7:21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, é esse que vai entrar. Meus irmãos, ele não está falando de salvação, e muitas vezes nós juntamos as duas coisas. Ele está dizendo, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas quem vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Tem gente que está salvo, mas não faz a vontade do Pai. Tem gente que vai na igreja, reconhece que Jesus é Senhor, entregou a vida para Deus, mas não faz a vontade do Pai. Diz não ao chamado, diz não ao propósito. Foge dos planos de Deus. Fica correndo daquilo que Deus tem. Fica protelando fazer a vontade de Deus. Mas Jesus está dizendo, quem vai entrar no reino? Quem faz a vontade do meu Pai. E não é aquele que diz Senhor, Senhor, não. Para entrar no reino de Deus é muito mais do que ser salvo. Tem que fazer a vontade do meu Pai que está no céu, segundo Jesus falou aqui. Ah, você está bravo comigo, então vai brigar com Deus. Mateus 7:21, vai lá, briga com ele. Briga com ele. Briga com ele. Se você ficou chateado, bronqueado, né? Mas que bom que está em tempo de você rever a tua vida e colocar as coisas em ordem. E buscar fazer a vontade de Deus para você herdar o reino. E você reinar com Jesus. Tá bom? Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Outro erro terrível da hermenêutica é interpretar esse texto a partir da salvação. Pelo amor de Deus, o texto não está falando de salvação. Eu já ouvi gente falar, é verdade, né? Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos.
Oh meu Deus, nem todo mundo vai ser salvo. Meu irmão, não quer dizer isso. Esse versículo está dizendo sobre a questão do reino. Muitos são chamados, mas porque poucos são escolhidos, porque nem todos os chamados serão os que vão reinar. Nem todos que são chamados. Mas dentre os chamados, poucos serão escolhidos. É o que a Bíblia chama de vencedores. Aos vencedores darei a oportunidade de reinar comigo. Aos vencedores darei a coroa. Sabe o que é o crente vencedor? Eu vou te falar, vou te dar um exemplo. O crente está lá na igreja, louva a Deus, está lá, né? Está ouvindo a palavra, mas ele vive na prática do pecado, vive vendo pornografia, vive falando mentira, vive falando mal da vida dos outros, é enrolado, é mau caráter, mas está ali. Sabe quem que é esse? É o crente derrotado. É o crente derrotado. Mas a Bíblia fala do crente vencedor. É aquele que nega a carne, é aquele que nega o mundo, é aquele que nega o diabo, é aquele que vence o pecado, que santifica cada dia, que no Senhor, pela obra do Espírito, a santificação é a obra do Espírito em nós. Não é mérito meu a santificação, mas é uma obra do Espírito na minha vida. Mas eu busco isso, eu clamo, eu quero. É aquele que mentia e não mente mais, é aquele que era mau caráter, mas está fazendo a coisa correta, é aquele que falava mal de todo mundo, mas agora guarda a sua língua, é aquele que era viciado em pornografia, mas agora venceu a imoralidade. Esse é o crente vencedor, é o crente que está vencendo, é aquele que não tem pecado de estimação, é aquele que o pecado é um acidente, não é uma prática. A Bíblia chama isso do crente que venceu, e aquele que venceu, ele vai reinar. Mas o crente derrotado, aquele que vive na prática do pecado, aquele que vive derrotado pela imoralidade, pelo caráter, pelas coisas, vive justificando para Deus: ah, Jesus, o Senhor sabe que é difícil, né? Ai, Jesus, o Senhor sabe que não dá, né? Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, Jesus, eu sei que, lógico, todos nós somos pecadores, todos nós somos, mas há aquele pecado que é um acidente, e há o pecado que é uma prática, há o pecado que você tem lutado para vencer, e tem aquele pecado que às vezes a pessoa gosta. Há uma diferença. Há uma grande diferença entre o crente vencedor e o crente derrotado. E o crente vencedor é o que vai reinar. Tá certo? Eu estou dando uma funilada que eu quero terminar hoje, tá, gente? Tá? Não vou fazer 3 capítulos não, vou fazer só 2, tá? Paciência que eu já vou fechar, já vou concluir. Eu falei sobre o ladrão da cruz, né? Lembra que eu falei do ladrão da cruz? Que estava ali crucificado ao lado de Jesus, tinha um ladrão a cada lado. Um deles, isso está relatado lá em Lucas capítulo 23, né? Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. Estava ali o ladrão crucificado ao lado, e o ladrão, então, ele fala para Jesus. Deixa eu ver aqui onde está aqui o versículo. Tá, Lucas 23, 42. Então o ladrão fala para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão pediu: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor vier no teu reino. Ainda que um ladrão blasfemou, ainda que um ladrão tirou sarro, se tu és filho de Deus, desce daqui. Mas um dos dois teve temor e falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, né? Lembra-te de mim quando vieres na Basileia, reino em grego, né? Lembra-te de mim quando vier na Basileia, no teu governo, Jesus. Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus fala para ele: em verdade te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso, mas não no reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou assim: hoje você não vai estar comigo no reino. Jesus não falou isso para ele. Ele falou: você vai estar comigo no paraíso. Porque o ladrão pediu o reino e Jesus deu para ele a salvação, meus irmãos.
Há uma diferença entre reino e paraíso. O paraíso aqui que o ladrão, que Jesus disse para ele, reino é o Basileia, diz respeito ao reino espiritual, celestial, o governo de Deus na terra, o reino milenar, o reino como realidade espiritual hoje e amanhã. Foi o que o ladrão pediu para Jesus. Jesus falou, não, hoje você vai estar comigo no paraíso, hoje você vai estar comigo em um lugar, numa região celestial, mas não é o reino, porque ele não respondeu como sendo o reino. A palavra paraíso aqui no grego não diz respeito ao reino, mas uma realidade em Deus como sendo o seio de Abraão, como diz aquela parábola lá do rico e do Lázaro, aonde Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava lá no Hades, no inferno, no lugar de fogo. É um lugar em Deus, mas não é o reino. Não é o reino. Jesus, me dá o teu reino. Não, eu te dou salvação. Por quê? Eu te respondo. Por quê? O ladrão não teve tempo de manifestar obra nenhuma. Ele morreu ali mesmo. E ele herdou a salvação em Cristo. Porque ele creu em Jesus. Por que ele não recebeu o reino? Porque Jesus não dá o reino é herdado. Guarda isso. Jesus não te dá o reino, você que herda o reino de Deus. Ah, pastor, você está brincando. Eu vou te provar aqui mais uma vez. Já que o ladrão da cruz não é o suficiente, eu vou te dar mais um fundamento da palavra, mais uma prova de que o reino não é dado, o reino é herdado. Ele é conquistado, ele é adquirido por recompensa. Jesus falou para o ladrão, eu não posso te dar o reino, que você vai morrer agora comigo, que você vai para o céu, vai para o paraíso. Mas o reino não dá, porque você não tem obra, você não tem recompensa para receber. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Mas uma mulher, em Mateus 20, estou encerrando, em Mateus 20, versículo 20, chega para Jesus a mulher de Zebedeu, com 2 filhos. Ela adora Jesus e pede um favor, diz a Escritura. Perguntou ele, o que você quer para a mulher? Ela respondeu, manda que no teu reino, olha o que ela pede. Jesus, manda que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Dá um glória a Deus aí, crente. Dá um glória a Deus aí. A mãe pediu para Jesus. Jesus quer pedir um favor. Olha que favor que a mãe pede. É coisa de mãe mesmo, né? A mãe pede para Jesus. Eu tenho 2 filhos, Jesus. Eu quero pedir um favor para o Senhor. Quando chegar lá no teu reino, põe um filho meu na tua direita e põe um filho meu na tua esquerda. Né? Atende o meu pedido. Você falou, você não sabe o que você está pedindo. Você pode beber o meu cálice? Ou seja, eu vou ter que enfrentar morte, sofrimento, humilhação. Vou enfrentar tanta coisa. Você pode beber o meu cálice? Você falou, pode. Ele falou, posso. Vocês nem sabem o que eles estavam respondendo. Jesus falou, olha... Então ele respondeu, então você até pode beber o meu cálice, porque eu vou passar, mas o teu filho sentar à minha direita e à minha esquerda no reino, isso eu não posso fazer. Jesus disse, eu não posso conceder, eu não posso dar isso para eles. Mas porque isso está preparado somente para aqueles que meu Pai que vai entregar. Ou seja, sentar no meu lado no reino, eu não posso dar não. Porque ele vai ter que conquistar isso, teu filho vai ter que conquistar, porque meu Pai está preparado, né? Como diz, na minha casa há muitas moradas. Se não fosse, você não teria dito, Jesus falou. No meu reino, né, há muitas moradas. E a mulher queria já garantir o lugar no reino. Jesus, dá o reino para meus filhos. Ele falou, não posso. Eu não posso dar o reino, porque o reino está preparado para aquele que meu Pai vai dar. Vai dar para quem? Para quem merecer, para quem tem recompensa, para quem tem galardão, para quem fez alguma coisa, por quem manifestou obra aqui na terra. Então o reino não é dado, o reino é herdado, o reino é adquirido por recompensa, por atitude. Tá certo? Então eu quero dizer para você que eu quero terminar aqui. Vou ler mais um texto para a gente orar e encerrar.
mas esse reino ele é muito abrangente. Quem sabe outro dia a gente continua falando sobre isso. Mas eu quero encerrar hoje nessas duas lives só. Se você não viu a primeira, você pode ver lá depois, está aqui na minha página. Mas eu quero falar sobre o reino e a igreja, é o último texto que eu leio, que está em Efésios 3, 10, 11. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, o corpo de Cristo, eu e você, manifestamos o reino agora, hoje, mas também viveremos a plenitude dele lá no futuro, porque Jesus vai arrebatar a sua igreja, vai haver 7 anos de grande tribulação na terra, depois Jesus vai vir nas nuvens, todo olho verá, ele vai implantar o seu reino milenar na terra, nós reinaremos com ele, depois disso o diabo será solto, vai haver uma grande batalha contra Israel, Jesus vencerá os exércitos inimigos, Jesus mandará para o lago de fogo o diabo, o anticristo e os seus inimigos derrotados. Com isso a Nova Jerusalém vai descer e nós reinaremos com ele para sempre, novos céus e nova terra, para todos sempre na eternidade com o Senhor. Resumi para você tudo. Você quer saber mais sobre o fim dos tempos, sobre essa questão de Apocalipse, fim dos tempos? Não nessa página aqui, mas no meu perfil tem 3 aulas sobre o fim dos tempos, você pode assistir depois, tá? Mas o reino e a igreja é o agente do reino na terra. A igreja, corpo de Cristo, eu e você, é o representante do reino na terra. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus consiste em poder. É poder, não em palavras, mas em poder. E nós carregamos o Espírito de Cristo dentro de nós. O Espírito Santo é aquele que manifesta o reino. O reino de Deus está nessa terra, através da minha vida, através da sua vida. E a igreja é aquela que manifesta o reino hoje. É aquela que vai desfrutar do reino vindouro, na eternidade com Cristo, como também no reino milenar aqui na terra. E com isso, o reino vai se manifestando, que é a volta à origem lá em Gênesis, em Adão e Eva, quando diz: crescei, dominai, reine, é o desejo de Deus para mim e para você. Reine hoje, reine amanhã, manifeste a minha obra, manifeste o meu caráter, manifeste a minha vontade. E o reino de Deus e a salvação vai sendo pregada, anunciada. Como eu disse, todo aquele que vai reinar é salvo. Mas tem gente que é salvo, que pode não reinar se não tiver obra, se não tiver recompensa, se não tiver galardão. E só Jesus sabe da vida de cada um. Eu não sei de você, você não pode falar de mim, cada um vai responder por si, porque todos comparecerão perante o tribunal de Cristo, e ali cada um vai receber da mão do próprio Mestre, cada um segundo a sua obra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí que eu respondo você depois em box, tá bom? Qualquer dúvida aí, deixa no comentário, eu vou te responder. Foi um prazer estar com você aqui, foi uma honra compartilhar a palavra, né? Foi um prazer imenso estar com vocês. Nossa primeira aula deu mais 1.100 e poucas visualizações. Tem aqueles que assistem agora, tem aqueles que assistem depois, não importa. O importante é que a palavra vai ser anunciada, pregada, e nós podemos estudar juntos, tá? Depois você releia os textos, anotem os textos. Não é para você só ficar assistindo, é para estudar. A proposta é estudarmos juntos, tá bom? Eu quero orar contigo, tá? Quero abençoar a tua vida para que possamos continuar na caminhada. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este tempo na tua presença. Deus, eu quero pedir que o teu Espírito venha revelar para nós as suas verdades, porque a revelação vem do teu Espírito para nós. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que está assistindo agora, que virá assistir futuramente, que vão estudar depois essa ministração. E eu peço que em nome de Jesus, dá-nos o entendimento da sabedoria, porque nós queremos manifestar o teu reino na terra hoje. Queremos reinar com Cristo no reino vindouro. Queremos anunciar o teu reino, fazer discípulos, estender a sua paternidade na terra, para que seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Guarde-nos do mal, livre-nos, meu Pai, nos dê a paz, nos dê a bênção. Abençoamos a nossa nação, a nação brasileira. Nós abençoamos, meu Pai, nessa cidade, cada vida aqui que está conosco conectada. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí comigo. Tá joia? Um abração.
Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você. Até a próxima. Shalom, shalom, boa noite.